Hollywood vende a eternidade, mas por trás do glamour, dos tapetes vermelhos e dos rostos impecáveis, espreita um inimigo que nenhuma fama pode vencer: o tempo. Ele é implacável, invisível e justo. Ele devora beleza, orgulho e ilusões igualmente. Há estrelas que tentaram enganá-lo, com bisturis, sucesso ou excessos, e foi exatamente nisso que se quebraram. Outros olharam-no diretamente nos olhos e pagaram com corpo e alma. Esta não é uma lista sobre rugas ou papéis perdidos. É uma crônica sobre a fama que corrompe, sobre heróis que se perderam no próprio reflexo e sobre lendas que tiveram que pagar o preço da sua imortalidade. 7 nomes, 7 histórias. Cada um deles foi um deus na tela, até que o céu se virou. Marlon Brando. Há quedas, e então há a de Marlon Brando. O homem que revolucionou a atuação, que transformou a masculinidade vulnerável em uma forma de arte, acabou se tornando o fantasma do seu próprio gênio. Nos anos 1950, Brando não era apenas um ícone do cinema. Ele era uma força da natureza. Sua voz, sua presença, seu olhar, tudo nele parecia criado para desafiar os deuses. Em um bonde, chamado Desejo e Sindicato de Ladrões, ele reescreveu as regras da atuação. Cru, eletrizante, real. Mas a fama é veneno em doses muito grandes. Quando Brando triunfou nos anos 1970 com O Poderoso Chefão, seu corpo já falava outra língua. Inchado, cansado, consumido por excessos e isolamento. Em Apocalipse Now, ele foi escondido nas sombras para disfarçar os sinais da decadência. O rebelde que um dia interpretou Deus tornou-se sua própria caricatura. Sua vida terminou em uma ilha no Pacífico Sul, cercado por lembranças, arrependimento e comida em excesso. Com quase 180 quilos, ele falava de amor e de erros, como se soubesse que ele próprio era a prova de que gênio e autodestruição são dois lados da mesma moeda. Quando ele morreu em 2004, restava apenas um eco de sua voz, rouca, quebrada, mas inesquecível. Brando havia mudado Hollywood, mas no final ele mostrou o que acontece quando o talento não conhece limites. 2. Madonna. Por 4 décadas, Madonna foi sinônimo de provocação, poder e renascimento. Ninguém, nem mesmo suas sucessoras mais jovens, dominou o palco com tamanha determinação. Ela era a garota de Detroit que destruiu e reescreveu as regras do pop. Mas em algum lugar entre os filtros do Instagram e as luzes fortes de mais uma intervenção cirúrgica, a rainha do pop começou a perder a guerra contra o tempo. Hoje, com mais de 65 anos, ela vive em um palácio de espelhos, convencida de que bisturi e vontade podem vencer o envelhecimento. Seu rosto, liso, esticado, quase sem vida, conta uma história que ela não quer ouvir. Em seus vídeos, ela dança com meninos que poderiam ser seus netos, sorri forçadamente para câmeras que há muito estão cansadas do seu teatro. O corpo luta, mas a ilusão morre. O trágico não é sua vaidade, mas o que poderia ter sido. Madonna tinha o poder de redefinir o conceito de envelhecimento no show business, de mostrar que a força também reside na dignidade, não apenas na juventude. Em vez disso, ela se tornou uma paródia de sua própria lenda. Por trás do látex, da maquiagem e dos filtros, algo profundamente humano cintila: o medo de ser esquecida. E esse medo, mais do que qualquer ruga, é o que realmente a faz envelhecer. 3. Val Kilmer. Nos anos 1980, Val Kilmer era mais do que um ator, ele era um fenômeno. Em Top Gun, The Doors e Batman Forever, ele queimava na tela com uma intensidade que não podia ser encenada. Beleza, arrogância e talento, uma mistura perigosa que Hollywood amava, até que começou a queimar. Nos bastidores, Kilmer era considerado difícil, temperamental, imprevisível. Diretores se desesperavam, colegas o evitavam. Mas a verdade era mais simples: ele era um homem que não se bastava. Então veio a doença, câncer cruel e silencioso. A voz que um dia seduziu o mundo como Jim Morrison foi substituída por um aparelho. O rosto, antes símbolo de perfeição masculina, marcado por cirurgias e dor. E ainda assim havia algo sublime nessa vulnerabilidade. Em seu documentário Val, ele abriu um arquivo de sua vida, sem retoques, honesto, cru. A estrela que um dia se escondeu atrás de máscaras, finalmente mostrou seu verdadeiro rosto. Viu-se um homem que riu, chorou, lembrou, não da fama, mas do que havia perdido: a paz.
Quando a morte o alcançou em 2025, aos 65 anos, ele já não era o herói rebelde dos anos 80. Havia se tornado algo maior, um artista que aprendera a ser humano na dor. 4. Steven Seagal. Houve um tempo em que o nome Steven Seagal significava perigo, não escândalo, mas pura força física. Com seu rabo de cavalo preto, olhos frios e a disciplina de um monge, ele dominava a tela. A força em alerta, marcado para a morte, em busca da justiça. Títulos que soavam como suor, aço e adrenalina. Ele era o samurai do Ocidente, o guerreiro que nunca sorria e nunca perdia. Mas o tempo também o desarmou, lenta, impiedosamente. Hoje, com mais de 70 anos, Seagal parece uma sombra de si mesmo. O animal antes ágil tornou-se lento, seus movimentos pesados, sua voz frágil. Em vídeos onde ele demonstra suas técnicas, assistentes caem exageradamente enquanto o mundo ri. Onde antes havia respeito, agora há zombaria. Mas por trás da zombaria espreita algo mais sombrio: acusações, processos judiciais, carreiras arruinadas de mulheres que denunciaram seus abusos. Hollywood lhe virou as costas. Seagal buscou refúgio na Rússia, sorrindo ao lado de Vladimir Putin, como se tivesse encontrado um novo palco lá. Em seus filmes mais recentes ele geralmente apenas senta, fala pouco e deixa os dublês lutarem. O herói que outrora dominava salas inteiras com um único movimento, tornou-se um figurante em sua própria lenda. Seagal queria ser imortal, mas o que resta é um símbolo de como o poder, sem humildade, sempre se torna uma paródia de si mesmo. 5. Lindsay Lohan. Houve um tempo em que Lindsay Lohan era a queridinha da América, a garota com o sorriso aberto e o brilho dourado de um futuro sem limites. Em Sexta-feira Muito Louca e Meninas Malvadas, ela encarnou a mistura perfeita de humor, charme e inocência juvenil. Hollywood a chamava de a próxima Julia Roberts. Ela acreditou, e essa foi sua ruína. Ainda não tinha 20 anos, já era uma superestrela, e então veio a queda. Noites sem fim, festas, drogas, escândalos. Paparazzi a perseguiam como um predador. Cada prisão, cada reabilitação tornava-se um espetáculo. Seu rosto, antes símbolo de frescor juvenil, começou a mudar, inchado, cansado, marcado pelo caos interior. O brilho deu lugar ao véu cinzento de uma alma que se cansou muito cedo. A cirurgia deveria salvar o que o excesso havia destruído, mas bisturis e injeções não podem reconstruir a inocência perdida. Hollywood a esqueceu, o público a evitou, e de repente a rainha das comédias adolescentes havia se tornado um exemplo a ser evitado, um lembrete de que a fama não é um presente, mas um negócio, e a conta sempre chega. Hoje, no final dos 30, Lindsay tenta, em silêncio, se reinventar, sem escândalos, sem manchetes, apenas sobreviver, mas em seus olhos permanece o eco da pergunta que ninguém pode responder. O que teria acontecido se a tivessem simplesmente deixado crescer? 6. Mickey Rourke. Nos anos 1980, Mickey Rourke era fogo em forma humana. Ele não atuava, ele queimava. Com sua beleza rústica, charme perigoso e masculinidade vulnerável, ele era a personificação de um rebelde moderno. Filmes como 912 Semanas de Amor o tornaram um símbolo de pura paixão. Hollywood estava a seus pés, mas ele queria mais. Ou talvez quisesse menos. Rourke virou as costas para a fama para se tornar boxeador. O que começou como uma busca por si mesmo, terminou em destruição. Cada golpe, cada round deixou cicatrizes, não apenas no rosto, mas profundamente em sua alma. Quando ele voltou anos depois, seu reflexo era um estranho. As operações que deveriam reparar o dano o desfiguraram. O ídolo havia desaparecido. Restou um homem cujo rosto contava sua tragédia. Mas apesar da decadência, apesar das cicatrizes, ainda cintila nele um resquício daquela chama que um dia o tornou imortal. Por trás dos óculos escuros, na voz quebrada, vive uma faísca indomável de orgulho, dor e anseio. Hoje, com mais de 70 anos, Mickey Rourke não é mais uma estrela. Ele é uma lenda, marcado e real. Talvez ele tenha perdido o que Hollywood lhe deu. Mas ele ganhou algo que poucos conhecem lá: honestidade. Ele pagou o preço para voltar a ser ele mesmo. 7. Axl Rose. Houve um tempo em que um único grito bastava, e o mundo sabia que Axl Rose estava entrando no palco.
Welcome to the Jungle não era apenas uma música, era uma promessa. Caos, liberdade, êxtase. No final dos anos 1980, ele era o espírito vivo do rock, selvagem, bonito, imprevisível. Com sua juba ruiva, calças de couro e o olhar de um homem que queria tudo, ele parecia imortal. Mas a selva que ele outrora dominava acabou por devorá-lo. Hoje, Axl Rose ainda está no palco, mas a energia é diferente. Sua voz, antes uma força da natureza, luta por cada nota. Os movimentos são mais pesados, os olhos cansados, e ainda assim ele segura o microfone como um guerreiro que não consegue largar sua arma. O corpo conta a história da luta contra o adversário mais implacável, o tempo, mas sua decadência física não é o trágico, é o orgulho que o isolou por anos. A perfeição virou paranoia, turnês inteiras fracassaram por causa de sua raiva, amizades inteiras por causa de seu ego, e mesmo assim, quando ele canta, às vezes a antiga chama e rompe, um olhar, um tom, um pequeno sorriso. Então o público se lembra porque nunca pôde esquecê-lo. Axl Rose talvez tenha perdido sua voz, mas não sua alma, e talvez essa seja a forma mais honesta do rock and roll. O tempo é o único adversário que nenhuma estrela pode vencer. Ele apaga não apenas a juventude, mas também as ilusões. Nessas 7 histórias, reflete-se a verdade sobre a fama. Ela é um fogo que aquece e queima. Marlon Brando, Madonna, Val Kilmer, Steven Seagal, Lindsay Lohan, Mickey Rourke e Axl Rose. Cada um deles carregava em si a luz que encantou milhões, até que ela queimou intensamente demais. Hollywood vende sonhos, mas o preço é alto. Por trás de cada tapete vermelho, por trás de cada aplauso, há uma pessoa com medo de ser esquecida. Alguns combatem o tempo com bisturi e orgulho, outros com silêncio e dor. Mas no final, resta apenas uma coisa, a verdade, pois envelhecer não é um fracasso, é o último capítulo que mostra quem realmente somos quando a luz se apaga. E talvez, só talvez, é exatamente nisso que a verdadeira imortalidade está escondida.